9 da aula 6 da unidade didática 3. Bom, ele fala o seguinte: o disco mostrado na figura tem massa de 30 kg, então a massa dele é igual a 30 kg. E pode girar em torno do pino em seu centro, esse pino O que está aqui, ó. Determine, considerando que ele vai partir do repouso, né, que a sua velocidade angular inicial é igual a zero, e que sobre o Newton estão aplicados a força F de 10 newtons e um momento de binário 5 newtons por metro, conforme indicado na figura, e ainda que o raio daquela polia é igual a 0,2 metros. Então, a primeira pergunta, ele quer saber o valor da energia cinética da polia inicial, né? Ora, se ele parte do repouso, é porque ele não tem movimento, então ele não vai ter nem rotação e nem translação. Então, a energia cinética inicial da polia é igual a zero. Pronto, está respondida a letra A. Segunda pergunta, o momento de inércia da polia em relação ao ponto O. Veja que o ponto O, na realidade, é o centro de massa. Então, o centro de massa, a gente verifica que um disco como esse, em relação ao centro de massa, pela tabela do apêndice, é dado. Então, o centro de massa estou chamando de O, e ele é dado por meio de mr elevado ao quadrado, sendo R o raio da polia. Então, isso aqui dá meio. A massa da polia, ele falou que é 30 kg, e o raio desta polia é 0,2 metros, que elevado ao quadrado. Eu vou ter, então, o momento de inércia em relação ao ponto O da polia. Então, nesse caso aqui vai dar 30 vezes 0,2 ao quadrado, divididos por 2, que dá igual a 0,6. O que? Quilogramas metros quadrados. Pronto. Próximo item. Letra C. Ele quer saber o valor da energia cinética da polia quando sua velocidade angular atingir 20 radianos por segundo. Então ele quer saber a energia cinética final da polia. Isso é quando a velocidade angular dela atingir 20 radianos por segundos. Eu estou calculando a energia cinética final da polia em relação ao centro de massa, que é o centro de massa O. Então, eu vou pegar lá meio, a parte de translação, que é VO ao quadrado, mais meio de I, que é do ponto O, que é o centro de massa, vezes a velocidade angular ao quadrado, que é aquela velocidade de 20 radianos por segundo. Observa bem que o ponto O, ele está em repouso, então a velocidade de O é igual a zero, é uma rotação em torno do eixo fixo O. Isso significa que se eu tenho um eixo fixo O, esta parcela vai dar zero. Sobrou, então, para calcular a energia cinética final da polia, meio de I, que é 0,6, vezes ômega ao quadrado, que dá 20 ao quadrado. Portanto, a energia cinética final da polia em relação ao ponto O vai ser igual a 0,6 vezes 20 ao quadrado divididos por 2, que dá igual a 120 joules. Tá muito mole esse negócio aqui. Próxima perguntinha, ele quer saber o trabalho da resultante. Bom, eu posso daí utilizar o teorema da energia cinética, que fala o seguinte, que o trabalho da resultante é igual à variação da energia cinética. Então, o trabalho da resultante será igual à energia cinética final
menos a energia cinética inicial da polia. No nosso caso, isso aqui vai ficar sendo energia cinética final, que é 120 joules, menos a energia cinética inicial, que é 0. Portanto, o trabalho da resultante será 120 joules. Bah, que bizu! Olha que teteia! Letra I. Ele quer o deslocamento da polia desde o repouso, deslocamento angular da polia, desde o repouso até que ele atinja a velocidade angular de 20 radianos por segundo. Então ele quer saber quanto vale Δθ em radianos. Para isso, eu já sei que o trabalho da resultante é igual a 120 joules. Olha, o trabalho da resultante ele é composto pelo trabalho da força F mais o trabalho da força peso mais o trabalho do momento de binário, que vai dar 120 joules. Então vamos lá, o trabalho da força F é a força vezes o deslocamento. Vamos dar uma olhada na figura. Então aqui eu tenho uma força vezes o deslocamento dos pontos da corda. Aliás, esse deslocamento que ele vai ser equivalente ao Δθ do deslocamento angular da polia vezes o raio, porque qualquer coisa escalar é igual a angular correspondente vezes o raio da polia. Bacana até aí? Então esse ΔS que a gente vai ter que colocar aqui, ó, na realidade é o Δθ vezes R, Δθ que é a pergunta do problema. Mas o trabalho da força-peso, o peso está no centro de massa, o peso ele vai aqui, ó, e a gente sabe que nesse caso o ponto de aplicação O não está realizando deslocamento, porque ele está parado, ele está em repouso, logo o trabalho do peso vai ser 0. Mas o trabalho do momento de binário, o momento de binário ele está fazendo um trabalho de 5 vezes Δθ, porque 5 é o momento de binário, vezes o Δθ. Então vamos substituir os valores, né? A força F, se eu não me engano, ela é 10 newtons. Δθ vezes o raio da polia, que é 0,2, mais M, que é o momento de binário, que vale 5, vezes o Δθ, isso tudo somado tem que dar 120 joules. Portanto, eu vou ficar com 7 Δθ é igual a 120. Portanto, eu posso afirmar que o Δθ é 120 divididos por 7, que é igual a 17,14. Então, Δθ é 17,14 radianos. Então, esse aqui é o deslocamento angular. E a grande pergunta dos problemas é o número de revoluções, quantas voltas o cara dá, que ele deve realizar para atingir a velocidade angular de 20 radianos por segundo, a partir, é claro, do repouso, né? Então, para poder fazer isso aí, eu vou lá, ó, eu sei que o número de voltas, ou melhor, uma volta, uma revolução, ela equivale a 2π radianos. Eu quero saber N revoluções, vão valer 17,14 radianos. Então agora é só pegar a calculadora e fazer a divisão. 2, vamos botar aqui, melhor dizendo, vai ficar 17,14 divididos por 2 e divididos por π. Isso aqui vai ficar 2,73 revoluções. Com isso, a gente termina o problema. Valeu!